E aí galera, tudo beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo falando das todos os tipos de pedras, todos, né, que se encontram na minha região, oeste de Santa Catarina. Desde as mais comuns às mais raras, mas todas essas podem se encontrar na região. E inclusive eu encontrei a maioria. Começando com, obviamente, o quartzo branco. Olha só. O segundo mineral mais abundante da Terra. Encontrei esse quartzo branco aqui, às vezes encontrado em ponta, sim, às vezes encontrado em drusa, como essa. E o cristal de rocha também é muito comum, olha só. Os cristais de rocha aqui são bem límpidos, bem puros. Muita gente não sabe a diferença do quartzo branco por cristal, né? Muitos acham que é a mesma pedra. Mas o cristal ele é translúcido e tem essa cor assim. O quartzo branco ele é branco, ele é leitoso, por isso que vem o nome quartzo leitoso. Sem dúvida, as pedras mais comuns da região. Outra pedra que eu acho que é tão comum quanto, se não até mais, é a calcedônia cinza. Isso também tem muito na região. Muito. Às vezes se cata quilos disso daqui. Essa calcedônia de cor cinza. Às vezes ela vem com listras, daí é a ágata cinza, né? Quando não tem listra é a calcedônia. E dos dois jeitos são extremamente comuns de se encontrar aqui. Outra pedra muito comum são essas esverdeadas aqui. Fui olhar, não é jaspe verde, e sim provavelmente cobre. Tem relato de cobre da região, então se encontra muito isso aqui. E o interessante é que essas pedras esverdeadas aqui geralmente tem calcedônia junto nas formações, né? É uma coisa diferente, assim. Tem muito, ó. Nem todas têm calcedônia, mas muitas têm calcedônia junto. Outra pedra muito comum, obviamente, é a ágata. Ela pode ser encontrada na maioria das vezes branca ou cinza, que nem eu falei. Quando é branca, essa tem umas manchas mais azuladas, mas geralmente são pretas. Ou cinzas. Escura as manchas, né? Às vezes também se encontra ágatas assim, ó. Junto com cristal, ó. Mais um espaço aqui. As pedras aqui. Isso. E às vezes se encontra muito cristal, também esqueci de falar, dentro de rochas. Dentro de rochas comuns, às vezes, assim, se encontra muitos cristais. Por falar em ágata, se encontra muito formação de ágata com cristal. Tá? É outra coisa que se forma bastante. Mistura de ágata com cristal, tá? Às vezes o interessante é que tem ágata com ametista, às vezes, né? Depois vou mostrar também. Outra pedra, obviamente, muito comum é a cornalina. Só que essas pedras, diferentes das outras que eu citei, são apenas em rios. Nos rios aqui tem muita quantidade, principalmente no rio Uruguai. Tem muita quantidade de cornalina, mesmo. Cornalinas laranjadas, vermelhas, de qualidade média alta até. Em quantidade nesses rios, né? Mas somente em rios. Às vezes encontrei em estrada, quando choveu e tinha água e provavelmente o rio levou para lá. Porque geralmente são encontradas em rios, as cornalinas, olha só. Olha essa que eu encontrei também. Outra coisa que se encontra, pois é, são geodos. Só que geodos de mínimo tamanho, geodos de ametista. Só que aquela ametista lilás, não é daquela qualidade muito alta, tá? Geodos pequenos. Esse aqui é o maior que eu achei até hoje. Geralmente eu encontro geodos desse tamanho assim, ó. Mais ou menos. Geodos minúsculos assim. Né? Tipo esse tamanho aqui. Às vezes até menor. Tem tanto geodo de ametista clara, aquela lilás de qualidade baixa, quanto cristal. Por falar em ametista, essa é a ametista da região geralmente achada, essa lilás. Muita gente diz, a ametista deve ser muito abundante no oeste de Santa Catarina. Depende. Na minha cidade não tem nada de ametista, mas tem cidades perto que tem ametista sim, tá? Mas não é uma pedra muito abundante não, como muita gente fala. Às vezes é muito difícil encontrar uma assim, por exemplo. Mas não é impossível, mas é muito difícil. Outra pedra também que é muito comum é essa daqui.
Se encontra muito dessas pedras calcedônias negras também. Se encontra muito disso daqui na região, em rios, às vezes dentro de pedras. Isso aqui é muito comum, tá? Provavelmente são tipos de calcedônia isso. Outra pedra muito comum é o jaspe verde. Disparadamente na minha região, a pedra mais comum de jaspe encontrada. Tem muito jaspe verde, mesmo. Tanto em terra como em rio. Esse aqui eu encontrei em terra, ó, bruto. E em rio eu encontrei um assim já, polido pela água. Novamente no rio Uruguai, né? Pode ter muita coisa interessante nesse rio Uruguai. O jaspe verde é muito frequente aqui na região. Enquanto o vermelho, assim, ele é bem menos frequente do que o jaspe verde, mas pode ser encontrado dependendo da cidade. Na minha, o jaspe vermelho é quase impossível de se achar. Mas tem cidades que ele pode ser abundante, como São Carlos, por exemplo, houve relatos. Tem o jaspe amarelo, que é mais raro que o vermelho, só que eu já encontrei um ou dois já. Em rios também. Eles são muito raros, os jaspes amarelos na região. Mas podem ser encontrados. Outra pedra também que se encontra às vezes, que já ela é rara aqui na região, é a calcita branca. Encontrei essa drusa. Calcitas no oeste de Santa Catarina e em Santa Catarina não são muito comuns. A calcita é mais comum no Rio Grande do Sul, onde tem até extrações em Minas lá. Mas pode se encontrar calcita sim com um pouco mais de dificuldade, mas pode. Outra pedra também são isso daqui, ó. Pedras assim. Ó. Pedras brancas com um pouquinho de ametista dentro ali. Geralmente, que nem eu te falei, ametista lilás, de baixa qualidade, mas são pedras bastante bonitas. Sempre com essas brancas ali, ó. Uma maior, olha que bonita essa ágata, por exemplo, branca. Se encontra bastante na região também. São peças muito bonitas também. E também, outra coisa, para terminar, essas ágatas marrons também são bastante encontradas. Podem ter um pequeno geodo, que nem tá aqui. Pode se encontrar essas ágatas marrons também. Então, obrigado por assistir o vídeo, inscreva-se no canal, dê like, valeu!